Olá, pessoal. Vamos começar o bate-papo aqui no Ortopedcast. A gente já teve 2 temporadas. É um bate-papo, na verdade sou eu que falo, né, mas, a ideia é trocar uma ideia sobre a perspectivas aí da nossa profissão, né. Pra quem está chegando aqui no canal, meu nome é Juliana Pereira Andriani, sou especialista em ortodontia e ortopedia. E tenho 20 anos de prática clínica, já fiz mestrado, entrei em doutorado, enfim, não finalizei meu doutorado ainda, em odontopediatria, na verdade entrei no doutorado 2 vezes. Tenho um filho e a gente vai conversar num desses podcasts sobre isso, a dificuldade e o desafio entre conciliar a profissão, a maternidade e a profissão. Esse é um bate-papo interessante. E para quem não conhece nosso trabalho, acesse lá o ortopedlearning.com, a gente tem um portal de cursos voltado para ortodontia e ortopedia, e a academiaodontologia.com.br, que é um portal de cursos voltados para odontopediatria. Nesse canal aqui, nesses próximos 3 meses, está saindo um vídeo na segunda-feira, um artigo comentado, e na quarta-feira, um casinho clínico com tratamento ortodôntico, ortopédico na infância. Para quem gostar desse tema aí, nos acompanhe, curta aí o vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas e que assim a gente possa continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. De qualquer forma, deixei aqui o QR Code para os nossos cursos presenciais, acessem lá a página. Agora em setembro a gente vai ter um curso, pela primeira vez fiz um curso num formato só teórico, assim, de protocolo clínico, para tratamento na edição tecido mista, então vai ser um curso de 1 dia e meio, assim, bem rapidinho aqui em Floripa. Então quem quiser conhecer Floripa, aproveite a oportunidade agora em setembro, tá? Também temos nosso curso presencial com atendimento clínico, que abre a reserva de vaga em setembro para 2026. E só abre uma vez, começa em janeiro e é isso. Então quem fez, fez, quem não fez, não fez. A gente já tá nesse formato há alguns anos e, mais que isso não dá para mim. Então quem quiser aproveitar a oportunidade, se inscreve ali, coloca a reserva de vaga e vai receber as informações, tá bom? Beleza, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem engraçado, né, porque às vezes as pessoas te buscam para, te procuram para trocar ideia, e esse tema tem me rodeado bastante nessas últimas semanas. Muitos alunos e colegas vêm trocar ideia comigo sobre mercado de trabalho e tal, e eu vou dizer para vocês o que eu costumo dizer para os colegas de maneira geral, assim: tem muita gente boa no mercado, tá? Quando a gente está em início de carreira, é comum a gente ter uma mentalidade um pouco sonhadora, assim: "Ah, eu quero ter uma clínica com muitos profissionais", ou "Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter uma remuneração de X", porque a gente é muito idealizador, assim, daquele cenário ideal, mas a gente não é muito realista. E é importante a gente entender e ver a longo prazo quais são os dados que a gente tem, para onde que esse cenário está indo, o que que a gente pode ver lá na frente, o que que eu espero do futuro. Porque por mais essa filosofia de que: "Ah, meu Deus, eu vou fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser e posso ser bem-sucedido e vou ser bem-sucedido", isso acontece, vamos dizer assim, é 1 em 1.000.000. Não que a gente não deva acreditar nos nossos sonhos, mas e deve persegui-los, não é isso, persistir né, naquilo que a gente busca, no nosso caminho, não é isso. A gente deve acreditar em si mesmo, buscar os nossos objetivos, mas a gente também não pode ser cego à realidade que a gente tem à nossa volta. "Ah, o caminho por aqui é mais difícil, vou seguir por aqui consciente? Vou, beleza. Vou ter que fazer isso", certo? Então, não ignorar os dados que estão à nossa volta. A estratégia que a gente vai lançar mão para estabelecer a nossa carreira, ela é muito importante para definir entre a frustração ou o sucesso. Então, o que eu espero realmente? Senão é muito fácil a gente se frustrar. Alguns vão conseguir atingir o objetivo e muitos vão se frustrar no meio do caminho. Então é importante entender o que eu posso esperar desse futuro, quais vão ser as pedras que eu vou ter no meio do caminho
e como eu irei enfrentá-las. Então, quando a gente fala sobre mercado de trabalho, e a gente fala de odontologia de maneira geral, é comum eu ouvir uma conversinha do tipo: "Ai, tem muita gente ruim no mercado, as faculdades estão cada vez piores, os professores estão cada vez piores", ou blá, 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 blá. Não que isso não seja fato, ok, posso concordo que as faculdades estão com alguma dificuldade, de contratação de professores, as particulares, né, a remuneração é baixa, consequentemente, a gente não tem, às vezes, o profissional adequado para estar lá, vai ter às vezes, um profissional de início de carreira. Tudo isso tem que ser ponderado, isso vai variar, principalmente no Brasil, né, há uma variabilidade muito grande, então a gente tem que é difícil generalizar, a gente vai ter que olhar isso de forma isolada, caso a caso. Mas, também posso dizer para vocês que nunca fazia anos que eu não encontrava nunca via tanta gente boa circulando, tá. Eh, quando eu comecei quando a gente começou aqui na clínica, nessa clínica nova que a gente tem aqui há 5 anos, tá, tudo que eu conquistei na odontologia foram com os meus próprios passos. Eu não tenho pai e mãe dentista, a minha família nunca deu na verdade, quando eu me formei, os meus pais me ajudaram com um consultório, uma parte de um consultório, que eles pagaram R$ 12.000. E uns anos depois eles compraram um laser, que na época custou 5, usei pouquíssimo. Foi esse o apoio que eu tive, em termos profissional, da minha família. Tive ajuda na especialização, isso sim, só, mas nada além disso. Então a gente foi conquistando, né, a clínica que eu tenho aqui hoje é bem localizada em Florianópolis, a região é legal, consegui conquistar, assim, sou bem feliz com aquilo quando eu olho para trás, né, no meu caminho, mas quero passar para vocês as dificuldades que eu tive, o que que a gente deve pensar ao longo desse tempo, hoje, né, olhando para trás depois de 20 anos. Quando eu mudei para essa clínica aqui, eu resistia um pouco em ter estagiário no consultório, porque eu gosto de trabalhar sozinha. Não, eu gosto de trabalhar com auxiliar, mas com estagiário eu não gosto de ninguém estar conversando com o paciente, ter alguém ali, ou ter, sabe, era um aluno que não tinha condições de me auxiliar propriamente, eu ter que explicar alguma coisa, nunca me senti confortável com isso. Sempre quis priorizar ali a o paciente, enfim. E de certa forma preservar aquele atendimento, aquela situação clínica, não gostava disso. Mas chegou um ponto que eu entendi que o estagiário poderia ser interessante e comecei a ter estagiários no meu consultório. Hoje não tenho mais, hoje eu tenho uma dentista que trabalha aqui comigo, mas porque a questão de estágio começou a ser necessário uma regularização e tal, e aí achei que não era mais interessante. Mas eu tive estagiário talvez por uns 3 anos, né. E esses estagiários mudavam, e cada vez que eu me deparava com um estagiário novo, pensava: "Meu Deus, como ela é boa, como essa pessoa é boa", ela me ajudava em muita coisa, fazia os modelos, no computador, né, os escaneamentos a partir dos STLs, imprimia, adaptava as bandas, mandava fazer os aparelhos, tipo, arrumava as fotos, organizava no assim, muita coisa, isso facilitava muito o meu trabalho, coisas que a auxiliar, a THD não conseguia me ajudar. A estagiária, que era um dentista em formação, tinha muito mais capacidade técnica e muito mais interesse nesse processo. Mas cada vez que eu trocava a estagiária, eu pensava assim: "Putz, agora vai sair essa, vai entrar outra", entrava uma, eu olhava assim: "Meu Deus, como ela também é boa", tipo, depois passava outra: "Meu Deus, como ela é boa". Muita, muita gente boa no mercado, tem muita gente boa. Aqui em Florianópolis, principalmente, a gente vê um centro de formação que tem a Universidade Federal e tem outras faculdades, tem Unisul, tem acho que tem Univale também, não tenho certeza. Mas enfim, a gente tem faculdades aqui na região, eh, e esse profissional acaba ficando aqui em Floripa. Então tem muita gente que gosta de Floripa, eu também, eu não sou daqui, sou do interior. Então isso acaba fazendo com que a gente tenha um número elevado de profissionais por habitante. E profissionais bons. Então é ilusão eu entender assim que, o mercado está cheio de profissional ruim, então tem como se destacar. Hoje em dia não é tão simples assim. Tem muito profissional ruim? Pode ser sim, mas também tem muito profissional comprometido e muito profissional bom. Eu vejo isso nos alunos que passam pela atualização. A atualização é um grupo restrito,
e todo ano, cada ano que passa, a cada ano eu vejo mais e mais profissionais comprometidos com o resultado. E às vezes, gente, o profissional que está focado, que tem uma habilidade técnica maior, é aquele profissional, às vezes é aquele profissional mais introspectivo, que não tem a manha de rede social. Hoje o profissional ele precisa atingir uma gama um pouquinho maior para se destacar. Ele precisa entender um pouco como se posicionar no mercado em termos de imagem, branding, estratégia, Instagram, sei lá eu, né, pensando na questão de marketing como um todo. Ele precisa entender como que ele vai, se apresentar na sua prática e técnica, propriamente dito. Ele precisa entender um pouquinho de gestão, para entender como ele vai administrar tudo isso e como que ele vai evoluir, porque se tu erra o percentual de imposto, se tu coloca uma empresa X ou Y, ou lucro presumido, ou lucro real, ou empresa simples, pode mudar completamente o que tu está pagando de imposto de renda. De uma forma legal, assim, né, legalmente, tu perde muito dinheiro. Então, tu precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? E às vezes o profissional mais introspectivo, que ele tá tão focado no conteúdo técnico, e ele é bom naquilo, ele não é bom ou no relacionamento, ou ele não é bom em venda, ou ele não tem tanta empatia, ele é mais fechado, ou ele não é o cara que está lá na rede social. Então, às vezes, o profissional que nem tem a mesma habilidade técnica que aquele, mas que consegue se comunicar melhor, que consegue, que tem uma empatia, os pacientes têm uma empatia maior por ele, que ele consegue se posicionar bem nas redes sociais, por exemplo, pode ter um resultado a médio e longo prazo mais significativo do que o outro. Anos atrás, só a habilidade técnica, 30 anos atrás, a habilidade técnica era um fator preponderante. Hoje ela ainda é significativa no resultado, profissional ao longo do tempo, mas ela não é tão isolada, né, ela não lidera de forma isolada esse combo de características que a gente precisa ter para enfrentar o mercado de trabalho. Quando a gente vê os dados da OMS, a gente vê que em termos de dentista por habitante, a gente precisa ver que a recomendação é um dentista para cada 1.200 habitantes, mais ou menos. Aqui em Santa Catarina, a gente tem aproximadamente um dentista para cada 30 habitantes. Então, sim, a gente precisa entender o cenário e ser um pouco realista, né, para entender: "Ah, então eu vou montar um consultório, será que não é melhor se eu tenho essa", ortodontistas são 20% dos profissionais são ortodontistas, aproximadamente, entre homens e mulheres, implantodontista 17, odontopediatra, se eu não me engano, é em torno de 7, odontopediatra um pouco menos. Então, assim, eu tenho entre os profissionais, eu tenho muitos ortodontistas, e agora com os alinhadores eu tenho muitos profissionais que fazem ortodontia em casos simples que antes não faziam. Então, a gama de atuação está diminuindo. E hoje eu estava conversando numa mentoria com uma aluna e ela marcou a mentoria para discutir sobre isso. Falou: "Ah, Ju, para onde que eu vou? Será que eu faço um curso de dentística?" Eu acho que sim. Um tempo atrás uma aluna também me perguntou: "Ah, Ju, eu quero ser ortodontista infantil." Eu já gravei um podcast sobre isso. "Tu acha que funciona?" Acho que não. Sendo só ortodontista infantil, tu precisa ter uma rede de relacionamento que te encaminhe. Então, às vezes não adianta a gente idealizar o cenário. Falei para ela, tu precisa ser uma odontopediatra ou ter uma odontopediatra que trabalhe muito alinhado contigo. E uma hora essa odontopediatra talvez queira fazer alguns dispositivos, queira fazer alguns procedimentos e ok. E aí, quem é que vai te encaminhar? Vai ficar com a ortodontia do pré-adolescente ou do adolescente, e não só com a ortodontia ou ortopedia infantil. É muito difícil a gente hoje estar atuante só nesse mercado. Acho que talvez 30 ou 40 anos atrás, o profissional, a formação profissional ela deveria ser mais restrita, mais técnica, afunilava assim. Fazer mestrado era diferenciado, se fizesse uma especialização, se fizesse uma boa formação, um bom mestrado. Hoje em dia a gente tem muito mestre, muito doutor, e pouca gente olhando para o amplo. Então o que que eu vejo? Ah, eu quero fazer ortodontia, quero começar hoje do zero. Eu só faço ortodontia, atendo crianças e adultos, não atendo só crianças, atendo crianças e adultos. Não faço procedimentos clínicos gerais, praticamente zero, para não dizer praticamente zero,
Às vezes eu extraio um dente endurecido, assim, que tá caindo, coisa que eu não fazia antigamente, tá. Porque já tá ali na cadeira, o profissional veio, o paciente está ali na cadeira, eu tive vários odontopediatras que me encaminhavam, que pararam de atender, então ele não tem um profissional de confiança que ele vá, e acaba fazendo os acompanhamentos aqui na clínica, com um clínico geral, por exemplo, e às vezes eu vou lá e extraio um dente de leite. É o máximo que eu faço. Mas hoje eu de certa forma eu já tenho 20 anos de mercado, né, a minha carreira ela já está aqui, já está atingindo quase o topo, eu tenho ainda perspectivas, eu sonho, eu tenho alguns projetos para crescer, mas eu sei que mais 10 ou 15 anos a tendência é estagnar e depois decair, porque eu vou ficar velha, né, gente. Tipo, esses dias eu parei pra pensar: "Pô, eu tenho mais de 40, pô". A gente começa a pensar, o tempo vai chegando. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa construir a nossa carreira nos primeiros 20 anos. Os próximos 10, a gente vai estar no ápice da nossa carreira, diminuir, a gente já precisa aí diminuir o investimento na carreira, no sentido de não continuar investindo, mas em fato de ser mais arrojado, de, vou agora mudar de clínica, ou vou investir numa nova clínica, ou vou, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho melhor nisso, porque já é o momento da gente pensar como que tu vai fazer, se organizar para parar dentro dos próximos 20. Então, se eu me formei com 20 e eu vou trabalhar até os 40, me formei com 24, então vou trabalhar até os 44, bem crescendo, crescendo. Dos 44 até os 54, 60, eu estou atingindo o pico da minha carreira. E depois, a tendência não adianta mais eu ficar investindo em consultório, em isso, aquilo. Eu tenho que pensar como que eu vou manter isso ao longo do tempo, colocar outras pessoas para trabalhar, porque eu vou ficar cansada, vou ter outras perspectivas. Voltei. Então a gente tem que, desculpa aí pessoal, tive um problema, eu tive que cortar aqui o vídeo, mas agora já voltei. Então o que eu quero dizer com vocês no bate-papo de hoje é não ignorem o mercado, não ignorem o mercado, pensem a médio e longo prazo, não desistam dos seus sonhos, busquem. Então pessoal, o que eu quero dizer é para que vocês, que para quem estiver começando, não ignorar o mercado. Vou para uma cidade do interior, avalie o número de os habitantes, né, o número de habitantes daquela cidade, avalie o número de dentista, procure esses dados no CRO, entenda como vai ser o cenário, qual vai ser o mercado, o que que te aguarda, né. E como eu estava falando ainda com aquela aluna agora há pouco, ela quis fazer dentística, eu falei: "Poxa, legal, porque isso pode fazer, fazer pequenos procedimentos restauradores e encaminhar as facetas, encaminhar as onlays para o outro profissional". Acho que isso é bem positivo, porque de certa forma, qual é a angústia dela? Ela precisa preencher a agenda, ela precisa fazer aquilo, né, rodar, e esse paciente está na mão dela. Então a gente tem que pensar também na nossa área de atuação. Se o mercado está afunilado, tem muito profissional no mercado. Para eu ser só ortodontista infantil, por exemplo, o mercado está afunilado. A minha área de atuação ela ainda é mais restrita, porque tem muita gente boa, num preço competitivo, e ok, e eu não sou odontopediatra, então eu não pego esse paciente lá de trás. Se ela me fala assim: Juliana, será que fazendo outros procedimentos, como por exemplo algumas restaurações ou profilaxias, né, o que que ela vai fazer? Ela vai aumentar a área de atuação dela. Então, se eu não consigo aumentar o meu mercado, especificamente, eu posso aumentar a fatia do mercado que eu posso abraçar. Então, pensem nisso na hora de definir para onde que você vai construir a sua carreira, não só em termos de aquilo que eu quero fazer. Claro que tu vai fazer aquilo que tu quer fazer, mas pense também em perspectivas de mercado para não se frustrar lá na frente. "Ai, não consigo. Não tô chegando na expectativa que eu queria", né. Antigamente eu escutava muitas pessoas falando assim: porque o fulano está muito na rede social, não tem tempo de estar na cadeira". Sim, isso pode até ser uma realidade, mas às vezes aquela pessoa que não, ela está otimizando, que não está dividindo o seu tempo, ela está otimizando o tempo dela na cadeira e otimizando o tempo dela fora da cadeira fazendo outra coisa, prospectando, enfim, e isso também é importante. Também teve um podcast que eu falei um tempo atrás, falando sobre não trabalhe todos os dias. Na verdade não é não trabalhe, não faça nada, eu quero dizer, não trabalhe no mocho todos os dias, porque hoje em dia o profissional precisa olhar, planejar,
prospectar, entender para onde vai o caminho, parar, refletir, né, planejar esses casos, fazer a gestão do seu consultório, ele precisa ter uma atuação um pouquinho mais ampla. E se ele ficar só no mocho, ele não vai conseguir olhar essas perspectivas em volta dele, para que tenha um retorno financeiro mais significativo. Então, a gente precisa também pensar nisso, tá? Não é não fazer nada, vou ficar de boa na sexta-feira, não é só isso. É que pode até ser, posso tirar uma tarde livre, né? Mas hoje em dia, por exemplo, o meu tempo no consultório ele é tão otimizado, chega a ter segunda, terça e quinta, são dias que às vezes eu quase não respiro, às vezes eu tenho que chegar lá, fechar minha agenda. Não, essa segunda, essa terça eu tenho bastante coisa para planejar, eu tenho curso presencial para planejar, eu fecho a agenda, e ok, e vou trabalhar nesse conteúdo. Eu gosto de fazer isso fora do mocho. Essa versatilidade me satisfaz. Então eu acho que eu não seria feliz trabalhando todos os dias, atendendo todos os dias. Por outro lado, por que então eu não deixo de atender, só dou aula? Porque o atendimento faz parte, eu entendo que essa experiência clínica é importante para que eu possa reavaliar os meus casos e lecionar é importante para que eu possa montar as aulas, também reavaliar os meus casos. Então, a docência e o atendimento clínico para mim se completam para eu conseguir ter segurança naquilo que eu vou falar, porque eu tenho experiência, eu já fiz, e para eu ter motivos para fazer com zelo, com carinho, fotografar e acompanhar os casos. Então eu gosto desse blend, dessa mistura. Sabe? Ah, não, eu não gosto de dar aula, não gosto de fazer isso, eu vou focar só no consultório. Ok, pense em todas as perspectivas que você tem que abraçar. Então, Juliana, um dia tu pensa em parar de atender? Eu penso em parar de atender, porque é cansativo. Eu já tô começando a sentir as minhas costas, né? Tem uma hora que é cansativo e que parece que tu já fez ali de atendimento clínico, já chegou no teu limite, vamos dizer assim, né? E aí, ok, tu pode se dedicar mais a outros projetos, se já tiveres isso na cabeça. Então, para finalizar nossa conversinha, para quem está começando, pensem um pouquinho mais a longo prazo, não só sonhando na odontologia, assim, naquilo que quer e que deseja, mas sonhem com o pé no chão, entendendo para onde vai o mercado, para onde que eu vou, como que eu vou fazer para fechar todos esses buracos que eu preciso cobrir para ser um profissional de sucesso. O que é sucesso para mim? Isso também é importante. Para mim o sucesso é ganhar X e não me incomodar e estar de boa, trabalhar só de manhã. Ok. Eu tenho alguém que me ajuda, ou eu tenho isso, aquilo. Ótimo, não tem problema nenhum. Quero fazer alguma coisa, quero só ocupar minha cabeça. Ótimo. Mas se você é mais arrojado, tem perspectivas, sonhos maiores, né? Veio de uma família que tem um poder aquisitivo maior, no sentido de que pensa grande, né? Em termos de retorno financeiro, tem que abraçar todos os buracos, porque senão você vai se frustrar. Se a gente não tiver isso bem trabalhado ao longo do tempo, certo? Então, não ignorem o mercado, não ignorem o colega que está do seu lado, porque às vezes ele não tem tanta habilidade técnica como você tem, mas ele pode ser melhor em muitas outras coisas, ou está fechando muitos outros buracos que você não está conseguindo fechar, que também são importantes para o sucesso profissional a longo prazo. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero ter compartilhado um pouquinho aí da minha experiência. E semana que vem a gente vai voltar com outro bate-papo aqui. Semana que vem é sobre alguns pilares, que eu já até anotei aqui, ó, dicas para ortodontistas recém-formados. Eu vou tentar trazer esses buracos, essas brechas, assim, que eu vejo no mercado, que eu vejo que alguns eu cobri, outros eu não cobri, né? Para que a gente possa ter uma maturação profissional mais sólida, mais consciente ao longo do tempo. Um beijo, confiram aqui o curso quem tiver interesse, curtam o vídeo quem achar que o conteúdo foi legal, para que ele possa chegar em mais pessoas e que assim possa contribuir para o canal e a gente possa ter a valorização desse trabalho. Um beijo e até mais.